Boa noite, pessoal. Eu sou o Dr. Fábio Rocha Lima, médico patologista, diretor técnico aqui do Artemis Laboratório. E hoje nós estamos no Outubro Rosa, né? E fazendo uma sequência de lives aí sobre a saúde da mulher, né? Então já falamos de de vários assuntos e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que são os cuidados do pré-natal, né? Das mulheres gestantes. E hoje, quem está como convidada aqui é a doutora Janaína Kerrer, é Kerrer, né, que fala? Crer. É mais especial. Né, que está aqui com a gente, médica ginecologista obstetra. Janaína, por favor, se apresenta aí para o pessoal, por favor. Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Janaína, como o doutor disse. Eu me formei aqui na UFGD, aqui em Dourados. Eu fui aluna do professor Fábio. Eu fiz residência em Maringá, lá no estado do Paraná, né? E logo que terminei a residência, eu retornei para cá e comecei a trabalhar aqui. Então, eu estou aqui desde 2016. Eu sou concursada no HU, trabalho no HU. E desde 2017 eu tenho um consultório que foi me direcionando mais para a obstetrícia, né? Eu sempre gostei de obstetrícia, desde a faculdade. Acabei fazendo residência. Normalmente as residências, a gente sabe que o maior volume é de obstetrícia e eu acabei me apaixonando pela obstetrícia, o que tem me direcionado a atender mais obstetrícia do que a ginecologia, né? Então, o meu foco hoje de estudo, o foco dos meus atendimentos, eu atendo ainda ginecologia, mas o maior volume de pacientes que eu tenho hoje é de obstetrícia, né? É o que eu mais me dedico, é o que eu mais estudo e o que eu me apaixonei, assim. Então, eu gosto bastante da obstetrícia, é uma coisa que tem muita importância na vida, não só da mulher, mas do bebê, né? E hoje a gente vai estudando obstetrícia, se aprofundando, a gente vê o tanto que a saúde da gestação vai interferir na saúde dessa criança ao longo da vida, né? Então, não é só no período gestacional, não é só no nascimento, mas como isso vai refletir no decorrer da vida toda. Então, como prevenção de doenças crônicas, como prevenção de alguns tipos de câncer, enfim. Então, a gente sabe que o pré-natal hoje, a obstetrícia, o pré-natal, a atenção à gestante e principalmente ao feto, faz muita diferença ao longo da vida. Uhum. Legal, né? Você comentou aqui, né? Eu fui seu professor, né? Você foi minha aluna aqui na UFGD. Para mim é sempre muito gratificante, né? Poder tá fazendo essa interação assim com ex-alunos, né? Eu já fiz uma também uma live com a Priscila Dossi também, que foi minha ex-aluna. Então, para mim é muito gratificante isso também. Bom, então, Janaína, então vamos falar nisso, né? Por que é importante o pré-natal, né? O que é o exame pré-natal, né? O que consiste o pré-natal, que não é só um exame, né? É um conjunto, né, de ações médicas, né? E qual a importância dele? Vamos começar falando nisso, então. Então, toda vez que a gente se descobre grávida, né? Então, assim, a gente pega lá um beta-HCG, a gente já se programa e se planeja para visitar o obstetra, né? E aí a gente tem aí algumas... a gente vai falar um pouquinho sobre a importância, então, dos cuidados do pré-natal, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Então, o que é o pré-natal? Né? Segundo a OMS, o pré-natal é assistência à gestante durante os 9 meses de gestação, visando melhorar e evitar os problemas para a mãe e o bebê. Segundo a OMS, neste período de gestação até o parto, né? Então, isso o conceito aí que se tem aí na OMS sobre o que é o pré-natal. Então, seria um conjunto de situações, um conjunto de exames, de preparo, de cuidado, de prevenção, pensando aí nesse período gestacional que levaria ao parto, né? Então, a gente tem aí um conjunto de situações mesmo. A gente tem consultas,
nós temos exames periódicos, né? Precisamos nos preocupar com a questão do calendário vacinal. Então, a vacinação na gestante, agora que essa história aí do Covid tem tanto se fala sobre a vacinação, né? Mas existem vacinas que devem ser feitas na gestação. A avaliação de doenças pré-existentes. Então, se essa mulher tem uma doença antes da gestação, ela pode ter complicações gestacionais decorrentes dessa doença prévia, né? Então, tem que ter essa avaliação em relação, fazer uma anamnese em relação a doenças pré-existentes. A importância da alimentação e da atividade física como fatores de prevenção também para doenças tanto gestacionais quanto questões pós-gestacionais, né, no puerpério. E a formação durante o pré-natal da rede de apoio, né? Porque a gente sabe aí que depois que o bebê nasce, a gente vai precisar aí de várias mãos para ter um cuidado e para dar uma ajuda aí. Então, a gente vai orientando a paciente também em relação a isso, a questão da formação da rede de apoio, né? Então, tudo isso deveria ser abordado durante o pré-natal, né? A gente acaba focando muito aí na questão da consulta, dos exames, é a parte mais técnica da parte médica, mas a gente também, como obstetra, pensa aí em orientar essa mãe em relação a algumas coisas que a gente tem da experiência mesmo da vida diária e até da questão pelo fato de já ter passado por tudo isso aí de gestação, de parto, de puerpério. Mas são coisas que são pontos importantes a ser tratados no pré-natal, né? Então, a gente, normalmente, a rotina do pré-natal, a gente tem uma consulta por mês, né? Então, uma consulta mensal até 34 semanas. De 34 para 36 semanas, a gente faz um intervalo aí de 15 dias. E a partir de 36 semanas, uma consulta mensal até o nascimento, né? Então, isso pensando numa gestação de baixo risco, sem nenhuma complicação durante o pré-natal. Uma consulta semanal, né? Uma semanal. Você falou mensal. Isso. Uma semanal. Isso. A partir de 36 semanas até o nascimento, né? A gente tem uma consulta mensal até 34 semanas, 34 para 36, um intervalo de 15 dias, e a partir de 36, uma consulta toda semana para esse acompanhamento no final, até o bebê nascer. Então, tem bebê que nasce de 37, tem 38, tem 39, 40, 41. A gente tem que dar esse suporte, esse acompanhamento aí semanal. Pensando, então, em questões de baixo risco, às vezes a gente precisa encurtar essas consultas no caso de gestação de alto risco, e aí, dependendo do alto risco, vai ser mais no começo, depois vai ser mais no fim, vai ser mais no fim, enfim, depende, aí é caso a caso. No geral, é mais ou menos isso que a gente faz, né? Os exames. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Janaína, antes da gente entrar nos exames, né? O objetivo, né, principal do exame pré-natal é a saúde da mulher e da criança, né? Ainda temos problemas no Brasil no cuidado pré-natal, de mortes de mãe ou problemas com as crianças por problemas no cuidado pré-natal ainda. Tem população que não faz o acompanhamento correto. Como que está a saúde, né, hoje da mulher, né, da gestante aqui no Brasil hoje? Então, esse acompanhamento pré-natal, na verdade, ele é muito deficitário, né? Hoje a gente tem uma assistência ao pré-natal muito falha, né? Na rede pública, a gente acaba tendo isso com mais clareza, né? A maior parte das cidades hoje não tem obstetra fazendo pré-natal, né? Então, assim, o pré-natal de baixo risco, principalmente, é feito com profissionais clínicos gerais e enfermagem, que acaba não tendo tanta experiência, tanta vivência, e às vezes a gente deixa passar algumas coisas, né? Que o olhar do obstetra é mais aguçado, ali você percebe coisinhas ali, uma coisinha aqui, uma pequena coisa ali, um examezinho mais ou menos, você fala, não tem que preocupar, que é a vivência do dia a dia, né? A gente
querendo ou não, a experiência faz muita diferença na prática médica, né? Então, quando você se dedica exclusivamente a isso, você acaba tendo um feeling, você acaba tendo uma percepção de exames que, de repente, para outro profissional, não tem a mesma importância, né? Uhum. A maior parte das pacientes não seguem essa cartilha de pré-natal. O ideal seria a mulher descobrir a gestação logo no primeiro mês de atraso menstrual, aí entre 4 e 6 semanas, para já começar um pré-natal, fazer um ultrassom precoce. E a gente acaba percebendo que na prática isso não acontece, né? Muitas mulheres descobrem a Uhum. gestação já perto de 20 semanas, então elas perdem um rastreamento importante do primeiro trimestre e a gente acaba tendo esse retardo em alguns diagnósticos, né? E perde o time aí de muitos exames. A Sim. mortalidade materna no Brasil, principalmente, né? Que a gente tem dados aí. O Brasil não é muito bom de dados, né? Assim, falha muito esses dados, é muito grande, enfim, né? Mas a gente tem um dado de mortalidade materna alta, um índice de cesárea altíssimo, o que leva ao maior índice de morbidade materna e mortalidade, né, por conta do risco cirúrgico, por causa das complicações cirúrgicas, e acarreta também alterações fetais, né, para essas crianças. Uhum. Então, um mau pré-natal, um pré-natal mal feito ou insuficiente, ele vai causar alterações tanto maternas, risco materno e risco fetal. Risco, inclusive, de Legal. morte, né? Tanto materno quanto fetal. E aí tem alguns estudos mostrando esse risco nos 5 primeiros anos de vida, né? Então, relacionando o pré-natal, doenças gestacionais, com alterações nos primeiros 5 anos de vida da criança, né? Então, tem Legal. coisas que a gente pode prevenir, pode melhorar, e pode melhorar a saúde das crianças aí nesses primeiros anos de vida, principalmente em relação a doenças infecto-contagiosas, principalmente pneumonias e diarreias, bronquite, bronquiolite, que são a parte mais alérgica também, a atopia, doenças, atopia mesmo, as doenças de pele, né, das crianças. Isso tudo pode ser prevenido com um bom pré-natal, né? E a gente realmente tem uma assistência ao pré-natal muito deficitária no Brasil, né? Uhum. Atendendo em maternidades públicas, a gente percebe muito isso, a falta de exames, a falta de idas mesmo ao pré-natal, falta de consultas. Uhum. A gente tem um problema nacional em relação à assistência médica na saúde pública, né? Então falta muito, tem posto que não tem médico, e existe uma dificuldade em rearranjar essas gestantes, né? Então, Uhum. assim, não é fácil trabalhar com isso, né? Eu sempre comento, assim, a gente conversa muito que na maternidade, por exemplo, eu faço plantão no HU, a gente já chega com os problemas instaurados. Então, você não tem Uhum. como resolver. Você vai trabalhar ali no problema. Tentar solucionar Exatamente. ou minimizar o estrago que já está feito. Né? Você não Correr trabalha atrás de uma coisa que deveria ter sido feita antes, né? antes. Então, assim, a gente trabalha com solução de problemas e não com prevenção de problemas. Né? Sim. E aí é bem diferente do que eu faço, por exemplo, no consultório, que já é um trabalho mais de prevenção, de orientação, de promoção mesmo de saúde, né? Então a gente trabalha muito diferente, depende de onde você está atendendo, porque quando a paciente chega mais cedo, como se prepara para a gestação, e hoje é uma coisa que a gente é muito preconizado no meio da obstetrícia, é a preparação pré-concepção, né? É esse preparo antes de gestar, né? Então, tem muitos estudos mostrando aí que você se preparar, iniciar o uso de suplementação, fazer os exames antes, que tudo isso vai impactar na sua gestação, nos riscos e depois, né? Em relação aos Legal. bebês, a gente tem aquela
esqueci, dos 1.100 dias, os 1.000 dias dos bebês, que começa antes da gestação, período gestacional e os 2 anos de vida, que impacta aí na questão pré-gestacional, né? Então, tem muita coisa legal em relação à obstetrícia, muita coisa muito nova chegando, vindo, muito estudo. Então, assim, dá pra gente fazer um trabalho muito legal. Legal. Mas precisa todo esse trabalho, né? Infelizmente, a gente tem uma dificuldade para implementar isso em algumas localidades, algumas situações. Legal. Bom, vamos falar dos exames então, Janaína. Vamos lá. Espera que eu falo muito, então você dá. Tranquilo. Os exames, então, aí assim, se a gente for pensar numa situação antes da gestação, né? Então, no preparo pré-concepção, a gente já vai fazer, por exemplo, preventivo, para avaliar lesões de colo, alterações de mucosa cervical, de patologia cervical e microbiota, né? Que acaba vindo no preventivo ali, não é o objetivo central do preventivo, mas sempre vem uma análise de microbiota que pra gente que está preparando para a gestação ajuda muito. Porque uma disbiose, né, uma alteração da microbiota vaginal pode tanto atrapalhar a fecundação, quanto atrapalhar a implantação. Então, se você tem uma microbiota vaginal alterada, a gente já pensa que vai ter uma microbiota endometrial também alterada. E isso acaba atrapalhando na gestação. É causa de aborto, é causa de implantação placentária ruim, que pode causar problemas futuros, né? Então, pensando no pré-concepção, a gente já dá uma olhada aí no preventivo. Normalmente a gente colhe o preventivo, então a gente acaba já tendo uma noção, dando uma olhadinha ali na região vaginal, no colo do útero. Então a gente já percebe se macroscopicamente está tudo bem. E no patológico vem a questão da microscopia das células do cérvix, né, do colo, do útero. E já vem lá de bandeja pra gente a questão da microbiota, que ajuda bastante pensar nessa parte da preparação para a gestação. Questão infecciosa, né? Alteração de microbiota, já tratar previamente, conversar com essa paciente para algumas mudanças de hábitos. Então, a gente já consegue preparar ela para a gestação nessa parte com o preventivo. A gente também pode pedir, a gente faz um perfil hormonal, questão rastreamento de diabetes, alteração de tireoide, anemia. Essa parte laboratorial também é importante no pré-concepção, porque se a gente tiver deficiência, por exemplo, um hipotiroidismo, um Hashimoto, um diabetes, uma hiperinsulinemia, tudo isso a gente vai pensar que são fatores de complicação, potencial complicação lá na gestação. A gente já começa a organizar essa mulher antes da gestação, a partir de nutrientes também, micronutrientes, macronutrientes. Então, a gente já consegue dar uma olhada nisso. Deficiência de vitamina D, zinco, que está tão na moda aí também, que também impacta na gestação, né? Então, a gente pode suplementar essa mulher aí antes da gestação, para que ela já entre na gestação mais bonitinha, né? Ficou grávida, a gente já pede sorologia, também eu já peço sorologia antes, então ver questão da HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C, tóxico, tudo isso você pode fazer já antes da gestação, caso a mulher esteja se preparando para gestar. Você já faz esse rastreamento todo antes. Não fez antes, a gente vai fazer tudo isso no primeiro trimestre, né? Então a gente vai fazer exames de sorologia, hemograma, vai avaliar a parte de glicemia, alteração de tireoide, enfim, vai fazer todo esse rastreio no primeiro trimestre. O preventivo, se tiver um preventivo recente, eu praticamente não colho no primeiro trimestre, mas eu dou uma examinadinha. Mas o material, normalmente, eu não colho no primeiro trimestre. Se tem muito tempo que não faz o preventivo, eu colho entre 14 e 16 semanas. Mas se tem recente também, estava tudo bem, eu deixo para colher depois que o bebê nasce. Mesmo porque se tiver algum problema, a gente não vai poder fazer nada na gravidez, né?
Então, vem lá um NIC3. O que você vai fazer na gravidez? É aguardar para fazer o tratamento depois, né? Depois, Uhum. né? Então, Uhum. um preventivo recente, normal, a gente acaba esperando para colher depois. Para muito tempo, há 5 anos não colhe preventivo. Você vai lá e colhe no segundo trimestre, que é mais tranquilinho. Apesar de não ter risco nenhum, né? Não, preventivo, coleta de preventivo não causa aborto, por exemplo. Porque às vezes a gente fica preocupado ali, né? As pacientes ficam preocupadas, eles estão um pouquinho. Mas é mais esse cuidado, porque vai gerar preocupação do que realmente não pode, ou que vai causar aborto, vai causar um problema. É que a cabeça da grávida é muito difícil, às vezes, a gente lidar, né? Então, sangrou um pouquinho, meu Deus do céu. Então, vamos evitar dor de cabeça para todo mundo. Mas não existe uma proibição, né? Então, às vezes acontece a paciente não saber que está grávida, colhe o preventivo, descobre a gravidez depois, é tudo certo, não tem problema. Uhum. Esses exames normalmente são repetidos no segundo e no terceiro trimestre, né? E aí depende também de muitas pacientes. Tem paciente que precisa repetir exames todo mês, tem paciente que vai fazer só a rotina normal, né? Das sorologias. E aí tem alguns exames que a gente faz no terceiro trimestre, a gente faz entre 24 e 28 semanas, volta um pouco, o rastreio do diabetes gestacional para aquelas pacientes que passaram aí pelo primeiro trimestre. Então, a gente, no segundo 24, 28 semanas, faz aquele do líquido doce que as pacientes temem, mas nem é tão ruim assim, que é o rastreio do diabetes gestacional. E com 35 a 37 semanas, a gente faz o Streptococcus, né? A pesquisa do estrepto, para avaliar a presença de estrepto na mucosa vaginal, que é uma forma de prevenção de sepse neonatal. Então, esse exame não é para a mãe, é para prevenção de sepse, caso a mãe tenha, o bebê tenha contato durante o trabalho de parto, rompe bolsa, um pouco precoce, tem um trabalho de parto mais prolongado, existe um risco de contaminação no feto. E o estrepto é responsável por sepse neonatal, né? Foco, Isso, uma infecção generalizada na criança que é muito grave, né? Que é muito grave, Uhum. normalmente começa foco pulmonar e se alastra pelo corpo, causa uma infecção e é uma causa de morte neonatal ali, né? Perinatal. Então, é um exame bem importante para se fazer. No sistema público não se faz esse exame, né? Esse exame não é feito, não é rotina do pré-natal estabelecido pelo Ministério da Saúde. Então, ele não entra como exame prioritário no pré-natal, mas a gente sabe que é um exame que, na prática, fazendo o exame, ele tem uma importância muito grande, porque a gente já rastreia. E a gente acaba fazendo antibiótico, às vezes, sem necessidade, na maternidade, no hospital, porque não foi rastreado no pré-natal. Não foi né? rastreado, sim. Então, bolsa rua, por exemplo, rompeu bolsa, tem que fazer o antibiótico. Por quê? Porque a gente parte do pressuposto que a paciente tem. Se a gente faz o exame é negativo, ok, não precisa fazer o antibiótico. Então, tem lá, tudo tem uma vantagem, uma desvantagem, e aí a questão da saúde pública tem um raciocínio um pouco diferente do que a gente tem como médico, né? Então, a gente tem essa divergência aí do que o gestor tem de prioridade e o que a gente tem de prioridade, principalmente quando a gente fala alguma coisa da nossa vivência, da nossa prática. A gente fala da importância sempre desses exames, né? Porque baseado nisso que você vai saber como está realmente a saúde dessa mulher, né? Para a gente poder acompanhá-la de uma forma melhor, né? A gente aqui no Artemis, a gente colhe todos esses exames, sabe? A gente tem toda uma estrutura aqui para atender, né, essa mulher. Então, se você precisar de algum desses exames, podem procurar a gente aqui, né? A gente está hoje com uma equipe bem completa, com uma estrutura bem completa da parte de análises clínicas, né? E eu queria falar com o pessoal que está aí assistindo a gente, estamos com uma audiência bem grande aqui hoje, né? Falar para o pessoal que quiser fazer pergunta, pode mandar as perguntas aí que a gente vai respondendo, tá? Ô, Janaína, e o ultrassom? O ultrassom é um exame essencial, né,
no pré-natal. Vamos falar um pouquinho do ultrassom? Então, os ultrassons é o exame que as mães mais gostam, né? A gestante adora o ultrassom, a gente também gosta, né? O ultrassom do pré-natal é feito cada fase com um objetivo muito específico, né? Então, a gente tem alguns ultrassons que devem ser feitos numa janela específica, porque eles têm um objetivo específico, né? Então, isso é muito importante a gente enfatizar, porque a gente, às vezes, quer fazer um ultrassom, vai lá, faz ultrassom, mas a gente tem que saber que ele tem um objetivo. Então, eu converso bastante isso com as pacientes, para a gente não perder o time do ultrassom para fazer o rastreamento correto. Então, quais são os ultrassons mais importantes para a gente fazer? Então, sabendo que nós estamos gestantes, o ideal é a gente coletar um beta-HCG quantitativo. Então, fez lá teste de farmácia, deu positivo, atrasou a menstruação, pensou que pode estar gestante, faz o testezinho lá de urina, fez o de urina, deu positivo, vai no laboratório e colhe um beta-HCG quantitativo. Por quê? Porque o qualitativo, ele pode estar positivo desde muito pequenininho, então a partir de 25, 25, 50, depende do laboratório, né? Mas pode estar positivo desde níveis muito, muito pequenininhos, até 1 milhão. Então, o positivo, ele não vai nos orientar em relação ao tempo de gestação. Já o qualitativo, ele vai ser muito específico. Então, ele vai dar 127, 248, 590, né? E por que isso é importante? Porque com um beta-HCG maior do que 2.000, eu posso fazer um ultrassom vaginal e eu vou encontrar a presença de pelo menos o saco gestacional, ou dentro do útero ou fora do útero. Então, nesse ultrassom, nós vamos avaliar se a gente tem uma gestação tópica, que é uma gestação que está dentro do útero, ou uma gestação ectópica, que é uma gestação que está fora do útero. Então, a gente já vai rastrear aí, vai encontrar aí, de repente, alterações muito no início, né? E a gente sabe hoje que gestação ectópica é uma situação grave, causa um abdômen agudo, o tratamento é cirúrgico e muitas pacientes perdem muito sangue a ponto de chegar chocadas mesmo, né? Então, com sintomas de choque hipovolêmico, né? Taquicardia, hipotensão, sudorese, precisam de um tratamento cirúrgico de emergência. E muitas dessas vezes a gente não tem tempo para avaliar riscos, né? Avaliar comorbidade, se tem alguma doença prévia, tipagem de sangue, vai lá na loucura, porque tem que salvar a vida da mulher, porque é risco de morte. E com esse beta-HCG e um ultrassom precoce, nós rastreamos isso e podemos trabalhar com tratamentos diferenciados, né? Hoje a gente tem aí tratamento clínico para gestação ectópica. A gente pode fazer uma quimioterapia, o metotrexate, e resolver essa gestação sem tratamento cirúrgico, né? Então, são situações hoje que a gente pode fazer se descoberta precocemente. O outro ultrassom que a gente vai fazer daí vai ser aí com 8 a 12 semanas para fazer a datação dessa idade gestacional. Então, esse ultrassom vai avaliar o CCN, que é o comprimento cabeça-nádega, que vai avaliar a idade gestacional. Normalmente bate com a data da última menstruação e a gente usa esse ultrassom como parâmetro para o cálculo da idade gestacional posterior. Então, a gente sempre vai usar, de preferência, o primeiro ultrassom feito entre 8 e 12 semanas para datar a gestação. Depois, a gente vai ter o ultrassom morfológico do primeiro trimestre, que é o ultrassom que é feito entre 11 semanas e 13 semanas e 6 dias, que vai fazer a avaliação cromossômica desse embrião. Então, é onde a gente vai pensar que possa ter alguma malformação. Existe uma medida, que é a medida da translucência nucal, que é a medida que a gente fala popularmente da nuquinha do bebê. E através dessa medida, a gente pode avaliar riscos de cromossomopatias, né? Então, hoje a gente tem
um diagnóstico muito precoce em relação às cromossomopatias, feito através desse exame nessa janelinha, entre 11 e 13 semanas e 6 dias. Nesse mesmo exame, nessa mesma janelinha, a gente pode fazer um exame que é o rastreamento da pré-eclâmpsia e restrição de crescimento. Então, nesse mesmo exame, existe uma técnica que é feita normalmente por um profissional que fez medicina fetal, e ele vai avaliar e vai medir o risco dessa paciente ter pré-eclâmpsia e restrição de crescimento, que é uma alteração por conta da questão da placentação, que vai aparecer clinicamente lá depois de 26, 28, 30 semanas. Então, quando a gente rastreia esse risco, a gente já começa a trabalhar na prevenção. Então, a gente já começa a usar medicamento, a gente já vai fazer um acompanhamento diferente, de repente uma suplementação diferente, um cuidado de pré-natal. Então, de repente, as consultas são mais curtas, intervalos menores. Então, tudo isso a gente vai avaliar nesse morfológico do primeiro trimestre, que é feito entre 11 e 13 semanas e 6 dias. Caso a paciente tenha o diagnóstico de alteração cromossômica, nós podemos oferecer para essa paciente uma pesquisa mais aprofundada, né? Uma avaliação mais aprofundada para investigar qual é o tipo de alteração cromossômica. Então, a gente tem exames feitos, colhidos no sangue, que podem avaliar isso, que é o NIPT ampliado. Aí, dependendo, a paciente quiser fazer amniocentese, é coletado o material e feito pesquisa genética desse líquido amniótico. Então, a gente tem muitas opções de rastreamento hoje, coisa que a gente não tinha antigamente, né? E a gente mora no interior, então tem coisas que chegam aí nas grandes cidades bem antes que aqui na nossa cidade, e hoje a gente tem isso disponível aqui na cidade também. Então, a gente pode ter essa opção também de exames, né? Passado esse primeiro... Já que você tocou nesse assunto, né, antes de seguir aí no ultrassom, a indicação desses exames genéticos, como o NIPT, por exemplo, né, que é um exame genético que vê, né, as mutações cromossômicas, as alterações, né, genéticas, ele tem indicação quando esse ultrassom morfológico mostra alguma alteração, é isso, né? A princípio sim, né? A gente faz. Uhum. Lógico que toda mulher pode fazer o NIPT, né? Assim, é uma escolha pessoal. Então, por exemplo, mulheres acima de 40 anos que têm maior risco de fazer síndromes genéticas, ou muito jovenzinhas, né? Então, os extremos da vida reprodutiva acabam tendo ou no extremo aqui óvulos imaturos, ou no final óvulos mais velhos, né? A gente sabe que as mulheres nascem com os óvulos. Então, você tem o seu óvulo mais ou menos a sua idade. Um pouquinho menos. O óvulo é mais velho que a gente conta a nossa idade a partir do nascimento, e o óvulo é formado no período embriogênico, né? Então, o nosso óvulo é um pouquinho mais velho que a gente. Então, tanto muito jovenzinha, essas meninas aí que acabam engravidando antes dos 17, 18 anos, têm um risco maior de doenças cromossômicas pela imaturidade ali da questão dos óvulos, quanto as mulheres com mais de 40 anos também acabam tendo mais riscos. Então, você pode oferecer também para essas mulheres, né? Que acabam tendo um risco maior. E a gente dizer que hoje aqui, né, antigamente essas mulheres precisavam se deslocar até São Paulo para colher esses exames. Hoje nós não temos ainda um laboratório que faz o exame aqui em Dourados mesmo, né? Mas a gente colhe esses exames e temos toda uma estrutura aqui no Artemis para enviar esses exames para São Paulo, né? Então, a gente consegue estar coletando esses exames aqui, né, e enviando esses exames para São Paulo para fazer com muita qualidade esse material. E a grande vantagem hoje é que colhe no sangue materno, né? Você voltar um tempo atrás, a gente tinha que fazer uma amniocentese, quer dizer, colher líquido amniótico, ou fazer biópsia de placenta, que era um risco para o feto, um risco para a mãe, né? E hoje você faz isso numa coleta de sangue simples, né? O que facilitou muito, tanto a gente poder ter a coleta aqui, quanto a simplificação da coleta e diminuição de risco para a paciente, né? Sim.
Então, assim, a gente tem essas opções aí de exames nessa fase do pré-natal, né? Uhum. Passada essa fase, a gente tem um ultrassom aí a partir de 16 semanas que vai avaliar a genitália externa, né? Então, a gente não Uhum. consegue avaliar o sexo do bebê antes de 16 semanas pelo ultrassom. A gente vai conseguir avaliar isso a partir de 8 semanas no exame de sexagem, que é o exame de sangue, né? E aí sempre me perguntam, como que é feita a sexagem? Como que é a sexagem? Então, a sexagem é a avaliação do cromossomo Y no sangue materno, né? Então, a gente sabe que a gente tem DNA do bebê, do feto, no nosso sangue. Então, a gente vai avaliar aqui no sangue materno, também é um exame super simples de fazer, e vai avaliar a presença do cromossomo Y. Então, se eu sou mulher, eu tenho no meu DNA X e X. Então, se eu tiver um bebê do sexo masculino, eu vou ter Y no meu sangue. Se eu não tiver, vai ser menina. E é assim que se faz a sexagem, né? Então, a gente já pode fazer sexagem a partir aí de 8 semanas, mas o sexo no ultrassom só vai ser visualizado a partir de 16 semanas. No caso do gemelar é um pouco diferente. O gemelar é uma coisa à parte. Depois a gente vai ter o morfológico do segundo trimestre, né? Então, o morfológico do segundo trimestre é um exame super detalhado. A gente vai olhar cantinho por cantinho do bebê, crânio caudal, começa na cabeça, vai até lá no pezinho, vai avaliar o sexo, vai avaliar o líquido, vai avaliar a placenta, e a gente faz o Doppler do bebê também, né? A questão da circulação materna fetal, o quanto de oxigênio está passando da placenta para o bebê, o quanto é o retorno do bebê para a placenta, se a placenta está produzindo líquido amniótico suficiente, se o pulmãozinho está bonitinho, se foi visualizado a bolha gástrica, que é um sinal de que tem enchimento do estômago. Então, isso quer dizer que não existe uma má formação do trato gastrointestinal superior. A presença da bexiga, que vai avaliar a questão da função renal também. Então, precisa ver a bexiga cheinha. Então, tudo isso você vai avaliar, vai ser avaliado no morfológico do segundo trimestre. É um exame lindo, é um exame muito legal de ver, é um exame muito interessante aí para gestantes, né? Então, é um exame muito legal. Junto nesse exame, a gente faz a medida do colo, né? Então, a gente faz um ultrassom por via abdominal para avaliar o feto, a gente faz um ultrassom vaginal para medir o colo do útero. Essa medida de colo do útero é feita nessa idade gestacional para avaliar risco de parto prematuro. A gente tem uma medida limítrofe. Se a gente tem essa medida menor, a gente tem um risco de parto prematura. Também você vai tratar essa paciente como uma paciente com um potencial risco de parto prematuro. Você vai medicar, fazer algumas orientações, né? Então, a gente consegue rastrear muita coisa hoje no pré-natal. A gente consegue rastrear muito o risco, coisa que a gente não se fazia há uns anos atrás. Depois a gente faz um ecocardio fetal, que é um exame que faz entre 28 e 32 semanas, que vai avaliar somente o coração do bebê. Então, vai avaliar malformação de válvulas, presença de forames, né, que são os buraquinhos que tem no ultrassom. Então, tem um limite para ter esse buraquinho ali dentro. Então, pode ser maior do que o normal. Então, esse maior que o normal deve ser avaliado depois do nascimento. Alterações de válvula, inserção dos vasos. Então, tudo isso vai ser avaliado especificamente no coração do bebê. Então, é o exame que é feito por um profissional que é um cardiopediatra, e ele vai avaliar essa morfologia e essa fisiologia, essa função do coração dentro da barriga, no bebê dentro da barriga da mãe. E a gente pode fazer também um exame que é o Doppler, para avaliar também essa questão da circulação, da vitalidade fetal nessa faixa etária. Mas, principalmente para pacientes com hipertensão ou com rastreio positivo lá no primeiro trimestre para pré-eclâmpsia. Então, é um exame bem importante para pacientes que têm risco de pré-eclâmpsia e restrição de crescimento é o acompanhamento do Doppler fetal. E aí a gente vai fazendo depois, esses são os exames mais importantes. Então, esses todas as gestantes deveriam fazer.
Depois desse ultrassom de 28 semanas, a gente normalmente faz aí entre 34 e 36 semanas um ultrassom para avaliar líquido, para avaliar o crescimento fetal, curva de crescimento. E isso depende aí, a gente às vezes faz mais ultrassom, faz menos ultrassom. O paciente que está com curva de crescimento alterada, você vai fazer mais seriado, curva de crescimento normal você acaba fazendo menos. Esse finalzinho aí depende muito de como está evoluindo a gestação. Mas esses são bem importantes. Então, primeiro ultrassom, aí quando fica sabendo do beta maior do que 2.000, entre 4 e 12 para fazer a idade gestacional, entre 11 mais 13 e 6 morfológico do primeiro trimestre, 16 para ver genital externa, 20 e 24 morfológico do segundo trimestre, mais medida de colo, 28 a 32 ecocardio e Doppler. Então, aí são 5 a 6 ultrassons, né, que faz durante a gestação, né? Isso. Legal. Cada um deles com um objetivo, né, uma interpretação, né? Então, assim, o ultrassom, ele traz para o obstetra muitas informações, né? Então, não é só a gente ir lá ver o bebezinho, né? Eu acho que a mãe gosta muito de ver o bebê, mas para o obstetra a gente tem muitas informações. Você tendo um profissional que te ajude ali, que tenha um feedback assim com você, é muito legal. Eu gosto muito de conversar com as pessoas que fazem os exames, assim, porque a gente acaba correlacionando a clínica com o exame, né? A gente consegue interpretar o exame de uma forma diferente e consegue ajustar algumas coisas de uma forma bem prática e ajudando mesmo esse bebê, esse desenvolvimento. Uhum. O período gestacional é um período muito complexo, né? Tanto para a mãe quanto para o bebê, né? A gente podia ficar falando 2 horas aqui, 3 horas sobre o que tem que fazer. Porque você tem que pensar que não é só obstetra, né? Tem uma avaliação multiprofissional também importantíssima, né? Então vai entrar aí educador físico, vai entrar psicólogo, né? Vai entrar o pessoal que vai preparar essa mulher para amamentar, né? Então, tem uma gama de profissionais muito importantes, né? Que te auxiliam muito, né, Janaína? Sim, eu adoro equipe multi. Assim, eu sou uma pessoa que vivo ligando, vivo pedindo ajuda. Hoje mesmo estava com a Nutri aqui de uma paciente minha, vamos tentar ajudar a melhorar isso. Então, assim, eu gosto muito da equipe multidisciplinar, porque realmente a gente não trabalha sozinho, né? Eu trabalho com parto, então eu tenho as enfermeiras que me ajudam na assistência ao parto, a gente faz o pré-natal junto. Eu tenho as pediatras que eu indico para as pacientes já começarem a fazer esse acompanhamento com o pediatra no período gestacional. Depois que a gente tem filho, a gente sabe, entende quão importante é você ganhar o neném já sabendo quem vai ser o pediatra, já ter essa ligação, o pediatra já saber o que aconteceu no seu pré-natal. Então, é muito importante a equipe multidisciplinar, né? Algumas situações, por exemplo, a gente precisa de anatomopatológico, de placenta, anatomopatológico de cordão. Isso ajuda muito a gente em situações de gestações patológicas, né? Então, quando você tem aí um amigo patologista que você liga e fala assim, doutor, dá para dar uma olhada naquela placenta? Acontecem situações que a gente não sabe por que aconteceu, que a gente não tem uma explicação, e aí a patologia entra como uma ajuda muito grande para descobrir ali naquela placenta se tem sinais de infecção, se tem sinais de trombose, se alguma coisa justifica aquilo ali, né? Calcificação de placenta dá para ser avaliada no anátomo patológico. Então, tudo isso é muito importante. Então, a gente precisa, dentro do nosso trabalho, assim, e a obstetrícia é muito complexa, porque você tem 2 pacientes, você não tem um paciente, você tem a mãe e o bebê, você tem toda uma família em volta, você tem toda uma questão social, uma questão cultural, uma questão religiosa, muitas coisas relacionadas com o advento de uma nova vida, né? Então, essa nova vida que está chegando, ela chega de uma forma a modificar toda uma família.
Então, a gente precisa entender tudo isso e orientar essa paciente de uma forma muito certa, né? E aí a equipe multidisciplinar te ajuda muito, porque o obstetra não consegue fazer tudo isso, né? A gente tem consulta uma vez por mês, não dá, né? Então, deixa eu te fazer mais uma coisinha aqui, deixa eu só dar um recado aqui pro pessoal, né? Eu vi que tem bastante gente entrando agora, gente que está pegando a live pelo meio. Essa live vai ficar gravada aqui no IGTV, daqui a pouco, terminando a live, essa live já vai estar aqui no IGTV do Instagram do Artemis, e daqui a alguns dias, amanhã ou depois de amanhã, ela já vai estar também no nosso canal do YouTube, completinha lá, para quem quiser assistir. Lá já tem mais de 30 lives sobre vários assuntos. Então, vai estar disponível lá. Agora, deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui, Janaína, que é importante, né? Os cuidados na alimentação dessa mãe, fumo e bebida na gestação. Acho que é uma coisa que se fala muito e é importante a gente comentar um pouquinho sobre isso daí, né? Então, vamos lá. O cigarro e o álcool são as duas coisas que mais causam doenças gestacionais evitáveis, né? Então, é extremamente evitável você parar de fumar e beber, né? Não existe dose segura de álcool na gestação. Então, a gestante não pode beber nem um golinho, nem um pouquinho, nem nada. É zero, tolerância zero para o álcool e para o cigarro. Hoje a gente sabe que existe duas situações bem importantes com o consumo do álcool e do cigarro, né? Então, o cigarro, ele é causa de restrição de crescimento por alteração de vascularização mesmo, né? O cigarro, a nicotina, todos aqueles milhares de componentes tóxicos, eles causam uma doença vascular no corpo todo, e isso vai acontecer, vai também estar presente no útero na hora da placentação. Então, na hora da formação da placenta, a placenta ela vai invadir o músculo uterino e ela vai ramificar nesse músculo uterino e vai sugar o sangue e os nutrientes da mãe para nutrir esse bebê. Então, quando a gente tem uma doença vascular, essa placenta vai ter uma vascularização ruim, uma placentação ruim, que vai nutrir esse bebê de forma deficiente. Então, uma causa importante de restrição de crescimento é o cigarro e de óbito fetal. Então, o cigarro causa morte por hipóxia, por alteração desse fluxo de sangue. Então, o bebê deixa de receber porque esses vasos da placenta são muito ruins. E isso pode causar óbito fetal. Além de todos os problemas depois do nascimento. Então, uma criança com restrição tem mais risco de doenças infecciosas, tem mais risco de alergias. O cigarro já causa alergia respiratória e atópica nessa criança. Então, filhos de mães tabagistas têm mais diarreia, têm mais bronquite, têm mais bronquiolite, têm mais rinite, têm mais sinusite. E isso é uma manifestação, uma alteração que a gente chama de epigenética, que é uma alteração dos genes dentro da barriga da mãe. Então, no processo gestacional. Então, o cigarro é muito ruim para o feto, para a vida toda, né? Não é só para o nascimento ou o risco de morte fetal, mas para a vida toda. Da mesma forma, o álcool. Então, o álcool ele tem vários estágios de intoxicação no bebê, né? Então, tem desde uma situação muito grave, que é a síndrome alcoólica fetal, que causa má formação óssea de sistema, principalmente na face, né? Então, causa uma síndrome osteomuscular, inserção de músculos da face. Então, a gente olha para a criança, a gente percebe que ela tem uma doença de má formação mesmo por conta do consumo do álcool e alterações de neurodesenvolvimento. Então, o que a gente usa hoje mais é o autismo, né? Existem muitos estudos associando, né, o consumo de álcool com distúrbios de neurodesenvolvimento. Então, a gente tem autismo, TDAH,
ansiedade infantil, aumenta o risco de até esquizofrenia. Então, o consumo de álcool na gestação é muito perigoso, tá? A mãe normalmente não apresenta nenhum sintoma, não apresenta nenhuma alteração clínica importante, mas para o feto é extremamente tóxico, né? Então, pode causar desde má formação mesmo, até situações que a gente só vai perceber durante o desenvolvimento cognitivo na criança mais para frente, né? Déficit de aprendizado. Então, assim, o álcool é uma situação muito ruim na gestação. Então, não existe dose segura. Então, a gente orienta muito as mães sobre a questão do consumo de álcool. E, em contrapartida, a gente tem a alimentação. Que hoje, a gente vive num país que se alimenta muito mal. Existe aí umas estatísticas aí de um aumento do diabetes gestacional nos últimos 20 anos de 30%, que particularmente eu vejo que é muito mais, porque a gente tem muita paciente com diabetes gestacional. O diabetes gestacional é uma doença subdiagnosticada. Os nossos rastreios, a gente faz o TOTG, a sobrecarga de açúcar entre 20 e 24 semanas, mas ele não vai rastrear 100% dos diabetes gestacional. Existe um índice de falha, né? Uma falha muito grande nesses exames de rastreio. Então, a gente tem dificuldade de diagnóstico e a gente tem uma alimentação muito ruim, né? As pessoas, em geral, não são só as mulheres, não é só a gestante. Se a gente for estudar a questão populacional, a questão de doenças crônicas, o aumento do diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, infarto, câncer, está muito relacionado com o estilo de vida. Então, na gestação, isso é muito visual, a gente consegue ver muito isso. Então, gestantes se alimentando mal, consumo de açúcar em excesso, farinha em excesso, produto industrializado em excesso, que causa inflamação crônica celular, que vai acarretar em alterações gestacionais. Então, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, alteração da curva de crescimento, então bebês que crescem muito mais do que o normal, o que vai impactar na forma do nascimento desse bebê. Então, bebês muito grandes não nascem de parto normal, o que tem impacto na vida toda dessa criança. Então, assim, a alimentação é um ponto muito importante do pré-natal. Ter um acompanhamento com uma nutricionista é um sonho, né? É um sonho que é muito distante da maior parte da população, né? Então, o acesso a um profissional, o acesso à equipe multidisciplinar é para poucas pessoas. Infelizmente, essa é a nossa realidade, né? Então, a gente tem poucos profissionais especializados em gestantes para atender essa gestante de uma forma muito específica, entendendo toda a fisiologia da gestação. A mulher gestante não é uma adulta com bebê na barriga, ela tem uma fisiologia totalmente diferente, ela tem uma metabolização diferente, ela tem uma absorção de nutrientes diferente, ela tem necessidades nutricionais diferentes. Então, ter uma nutricionista é um luxo, né? Mas é muito importante, né? Então, assim, a alimentação deve ser pensada para essa gestante. Muitas gestantes me perguntam quanto que eu posso engordar na gestação? E a minha resposta eu ia perguntar isso. A minha resposta é sempre nada. Você não pode engordar nada. Na balança, você vai ter um acréscimo, principalmente na segunda metade da gestação, por conta do peso do bebê, do aumento do volume de sangue, do aumento do volume de líquido, da retenção líquida, do peso da placenta, do líquido do bebê. A gestante tem um aumento de peso, o que não quer dizer que ela está engordando. Engordar é acumular gordura. E a gente não quer que a gestante engorde. A gente quer que ela tenha uma boa nutrição, que ela tenha uma boa absorção de nutrientes. E quando você vai conversar, quando você vai estudar, você vê que isso se contrapõe às calorias, né? Que a gente sabe que um alimento muito nutritivo, ele normalmente não é tão calórico, né? Então, a gente consegue controlar esse ganho de peso com uma alimentação mais nutritiva, o que vai gerar muito mais saúde para ela e para o bebê, e não vai aumentar o peso, né?
Então, existem umas tabelinhas de ganho de peso baseado no peso inicial da gestante. Então, uma gestante com baixo peso, a gente acaba tendo uma suplementação para ela, ela acaba se alimentando um pouco mais, ela acaba ganhando um pouquinho mais. E a gestante obesa, por exemplo, ela não deve ganhar muito pouco peso, estritamente o peso do bebê, né? Então, a gente tem que pensar que as pacientes são diferentes, que as situações são diferentes e que os corpos são diferentes, o metabolismo é diferente, tudo é diferente para individualizar muito isso, né? Mas gestante não engorda. Gestante ganha peso. É diferente. Legal. Né? Isso Então, é muito importante. ter esse entendimento e escolher os alimentos. Eu converso muito com as minhas gestantes sobre a importância de ter uma alimentação consciente, né? Então, não é uma alimentação restrita, não é... Eu brinco com elas que elas vão passar vontade, sim, porque nem todo alimento é permitido para gestante. A gente tem que ter uma consciência alimentar. E a partir do momento que você tem essa consciência alimentar, você consegue se alimentar de uma forma muito mais saudável e ganhar muito mais com isso, né? Então, E dizer que a criança não vai nascer com a cara da comida, né? Não vai. Isso é um mito. E nem manchada. Eu lembro quando eu era criança, eu falava assim, ai, tem que comer, porque senão vai nascer com a mancha. Vai nascer com a mancha no negócio. Ai, fulano tem a mancha porque a mãe passou vontade. Gente, isso não existe, pelo amor de Deus. Estamos no século XXI, por favor. Né? Então, assim, entender que alimento... E assim, tem vários estudos mostrando sobre isso, que, por exemplo, o bebê sente o gosto do alimento que a mãe come. E aí, quando você vai fazer a introdução alimentar dessa criança, ela tem memória desse alimento que a mãe comeu. Então, se a mãe come saudável, é uma introdução alimentar muito mais fácil. As nutris falam, tem muito estudo de nutrição sobre isso. A questão do líquido amniótico ter sabor, a importância da alimentação na gestação para uma alimentação, para a introdução alimentar ser mais fácil, para essa criança não ter tanta recusa alimentar. Porque a gente sabe que vai acontecer, né? É natural. E uma coisa que eu converso muito com as minhas pacientes é assim, se você tem hábitos de alimentação saudável na sua casa, né? Essa criança naturalmente vai comer bem. Não vai ser uma obrigação para ela comer o brócolis. Agora, a mãe e o pai comendo pizza, lanche, sorvete e querendo dar brócolis para a criança, não vai rolar. Exatamente. Né? Ô, Janaína, para a gente já estamos aqui chegando no finalzinho, mas acho que é uma coisa importante, né? O cuidado que a mãe tem que ter para tomar remédio na gestação, né? Eu acho que pode tomar qualquer coisa, esse também é um perigo enorme, né? Sim, tem alguns medicamentos que são extremamente proibidos na gestação. O maior deles é o anti-inflamatório não hormonal. Ibuprofeno, nimesulida, Voltarem, Voltaren, meloxicam, peroxicam, todos esses cães da vida não devem ser consumidos na gestação, principalmente no terceiro trimestre. Faz uma alteração lá na veinha do pulmãozinho do bebê, causa hipertensão pulmonar depois do nascimento, pode ter alteração cardíaca. E aí não é só o anti-inflamatório. A cafeína também faz isso. Então, as gestantes têm que tomar muito cuidado com a cafeína. E a cafeína está em muitas coisas, não é só no café. Então, tem que tomar muito cuidado com a cafeína também. A cafeína é um grande vilão da gestação. Tem muitos estudos mostrando relação com muitas patologias. O nosso tereré tem cafeína, não tem? Tem. Então, o tereré, então, já é uma coisa importantíssima aí, né, no Mato Grosso do Sul. Sim. Tereré, chimarrão, refrigerante, chás, o café, Coca-Cola, tem muitos alimentos, chocolate, banana tem cafeína. Então, assim, é lógico que é uma quantidade muito pequenininha a banana, mas se você consome muitas coisas e também tem alguns estudos sinalizando que não existe dose segura também para cafeína, né? Não existe um estudo randomizado para isso, porque você não vai submeter a gestante a uma situação de risco. Então, não passa no conselho de ética, enfim.
Então, não são estudos muito bons, mas existe estudo de associação, né? O que para obstetrícia a gente acaba se apoiando muito em estudo de associação, porque os estudos randomizados ali, duplo cego, é difícil de fazer em gestante. Legal, legal. Bom, eu acho assim, nós já estamos chegando aqui no finalzinho, né? Dizer que semana que vem eu vou fazer uma live com a Ângela, né? A doutora Ângela Isabel, né? A doutora Guimarães, que é obstetra também. Nós vamos falar sobre parto, então nós vamos dar continuidade aqui, né? Praticamente nessa live que nós fizemos hoje. Né? Ela vai falar bastante aí sobre trabalho de parto, sobre parto normal, sobre as vantagens do parto normal, questão de cesárea. Vai ser bem legal essa live semana que vem. Então, quem está assistindo aí, semana que vem, no mesmo horário, quinta-feira que vem, vai ser uma live bem legal que praticamente vai dar uma continuidade à nossa conversa de hoje, né? Mas é uma continuidade, porque o parto é o resultado do pré-natal. Exatamente. É o fim, é o ápice da gestação. Então, o parto é lindíssimo. Muito legal. Né? E dizer assim, né, pessoal, a gente aqui hoje no Artemis, nós temos toda uma gama de exames, a gente faz toda a parte de anatomia patológica, eu sou um médico patologista, então biópsias, Papa Nicolau, né, os exames preventivos são feitos por mim mesmo, nós temos aqui toda a parte dos exames pré-natal, então todos os exames de sangue, né, da parte de glicose, sorologias infecciosas, né, da sexagem fetal a gente faz aqui também, tá, o exame de beta-HCG para gestação, tanto qualitativo quanto quantitativo, né, e a gente faz também os exames genéticos, né? Então, o NIPT, temos toda a estrutura aqui. Só não fazemos o ultrassom, tá? O ultrassom não, mas o resto que a gente falou aqui, a gente faz tudo aqui, tá? Então, quem tiver alguma dúvida, quiser vir aqui conversar comigo, pode vir me procurar. Eu estou sempre por aqui, tá? Estamos abertos aí a receber vocês. Dizer que essa live vai estar gravada, né? Já falei aqui no nosso canal do YouTube e também no Instagram. Então, podem procurar mais sobre esse assunto. Agradecer demais a presença. Nossa, foi uma das lives com mais gente assistindo, sabe? Muita gente participando. Teve vários colegas médicos que assistiram aí, o doutor Matheus, colega obstetra, estava aí. A Luciana Fatureto Borges, que é cardiologista. A doutora Camila Cola, colega nossa também ginecologista. O doutor Daniel Steinbach, que é hematologista. Bastante gente aqui participando aqui com a gente. Agradecer os colegas também. E, claro, né? Agradecer demais a tua participação aqui, né, Janaína? E pedir para você aí se despedir e falar onde que encontra você, né? Alguém que gostou de você aí, quiser te procurar, onde que é teu consultório, onde que eles te encontram, por favor, fala aí pra gente. Eu queria agradecer, né? Muito legal, assim, é um assunto que eu gosto demais de falar. Eu gosto muito de obstetrícia, como falei no começo, de pré-natal, eu me empolgo muito nisso. Eu acho que a gestação, a obstetrícia sempre foi uma área da medicina sofreu muito preconceito, né? Assim como os ortopedistas acham que a gente não é médico. Mas hoje a gente tem muita literatura mostrando a importância do pré-natal na qualidade de vida do adulto. Então, assim, o médico obstetra é o médico mais importante da sua vida, porque dela vai depender a saúde da sua continuidade, né? Então, dos seus filhos, dos seus netos. Então, a gente sabe hoje que a gestante ela é responsável por 2 gerações, pelos filhos e pelos netos. Então, isso é muito importante. Então, é um período que deve ser muito... um cuidado muito grande com isso. Então, assim, eu gosto muito, eu estudo bastante e eu me empolgo bastante. Então, eu falo bastante também. Eu tenho um consultório na Clínica São Lucas. No meu Instagram tem um linkzinho lá que vai levar direto para o WhatsApp, para o endereço, por tudo certo. Então, tá tudo ali no Instagram. Tenho bastante informação do pré-natal também nos posts. E eu faço aí umas caixinhas todos os dias, eu respondo várias dúvidas. Então, tem dúvida, entra lá no Stories, tem sempre uma caixinha. Às vezes eu demoro, porque tem muita caixinha, eu quero responder todas. Eu acho que todas as dúvidas são muito importantes. Então, eu às vezes demoro um pouquinho para responder todas, mas todas serão respondidas.
Muito bom. Então, Janaína, muito obrigado mesmo, muito obrigado pela participação, né? É muito legal essa interação aí entre especialidades, com você, colega, ex-aluna, né? Histórias que a gente já tem aí, né? Dessa parceria também profissional que a gente tem agora, tá? Então, muito obrigado. Agradecer a todos que assistiram a live, né, que ficaram até tarde com a gente aqui hoje. E agradecer especialmente a você e dizer que semana que vem não percam a live sobre parto, tá? Vai ser bem legal. Então, boa noite a todos. Obrigado pela participação. O Artemis Laboratório agradece a presença de vocês, tá? Boa noite, Janaína. Boa noite. Tchau, tchau.